Secretário, muito boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer pela presença. Espero que Vossa Excelência possa elucidar aqui essa Casa de Leis e a sociedade vitoriense as dúvidas que pairam hoje a respeito da dívida da Prefeitura com os seus fornecedores. A minha primeira pergunta, secretário, talvez a mais importante de todas elas, diz respeito exatamente ao valor total da dívida da Prefeitura com fornecedores, prestadores de serviço, etc. Não me refiro apenas à dívida originária de recursos próprios do município, me refiro à dívida total da Prefeitura com fornecedores, prestadores de serviço e etc. A minha segunda pergunta é que eu encaminhei para a Prefeitura no ano passado um requerimento de informações a respeito dessas questões, que absolutamente me foi respondido, mas curiosamente tem um relatório anexo que se chama Movimento de Ordem Bancária por Fornecedor e Tipo de Serviço, num período de 31/12 de 2010 a 31/12 de 2010, no último dia do ano passado. Eu queria saber se as informações que constam nesse relatório são relativas ao débito da Prefeitura com esses fornecedores aqui elencados até essa data de 31/10, se isso se refere a todo o ano de 2010 ou se isso se refere aos pagamentos efetuados por ordem bancária a esses fornecedores aqui inscritos no dia 31/12 de 2010. A minha terceira pergunta é relacionada aos credores do município. Eu queria saber de Vossa Excelência quem são, nominalmente, todos os credores da Prefeitura Municipal de Vitória. Qual o valor da dívida da Prefeitura Municipal de Vitória por credor? E quanto tempo a Prefeitura Municipal de Vitória os está devendo? Ou seja, credor a Prefeitura deve X e não paga há tanto tempo, desde fevereiro de 2010, por exemplo, tem faturas vencidas. A minha quarta pergunta está relacionada à seguinte questão: a Prefeitura Municipal de Vitória está devendo a todos os seus fornecedores e prestadores de serviço? A minha quinta pergunta é: qual o critério de pagamento dos fornecedores e prestadores de serviço da Prefeitura de Vitória? Aqueles que a Prefeitura vem pagando e aqueles que a Prefeitura vem deixando de pagar. Qual é o critério para selecionar quem recebe e quem não recebe hoje pela Prefeitura Municipal de Vitória? Qual o critério, é a sexta pergunta, para pagamento dos credores da Prefeitura Municipal de Vitória? Ou seja, quais são os critérios estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Vitória para pagar aquelas pessoas em que a Prefeitura deve? Se a Prefeitura deve X, ela deve estar pretendendo pagar isso num prazo tal. E quais são os critérios para pagamento desses credores? A minha sétima pergunta é: qual o prazo para pagamento de todas as dívidas da Prefeitura Municipal de Vitória e para o equilíbrio das finanças públicas da nossa cidade? Quando a Prefeitura espera ter quitado todas as dívidas junto aos seus fornecedores e prestadores de serviços? A oitava pergunta é: por que a Prefeitura Municipal de Vitória se descontrolou financeiramente? Quais são as justificativas oficiais da Prefeitura para esse descontrole financeiro hoje da Prefeitura Municipal de Vitória? A minha nona pergunta é a seguinte: no balanço que a Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal de Vitória do ano de 2009, o balanço de 2009 aponta algumas informações de déficit de arrecadação
e informações relacionadas a restos a pagar. A Prefeitura diz que em 2009 ficou devendo, ficou como restos a pagar do exercício de 2009 para o exercício de 2010, R$ 132.093.010,86. Desse valor, secretário, quanto a Prefeitura tinha em caixa no dia 1º de janeiro de 2010 para o pagamento desses restos a pagar? Para concluir, eu tenho outras duas perguntas. Qual o total de valores empenhados? Quanto foi liquidado? E quanto foi pago por secretaria até 31 de dezembro de 2010? Qual o total de valores empenhados? Quanto foi liquidado? E quanto foi pago por secretaria até 31 de dezembro de 2010? E para finalizar, o total de restos a pagar inscritos até 31 de 12 de 2010. Qual o total de restos a pagar inscritos pela Prefeitura Municipal de Vitória até 31 de 12 de 2010? Eu acho que essas informações elucidam muito das dúvidas que nós temos aqui nessa casa com relação ao montante da dívida da Prefeitura com seus fornecedores. Eu acho que essas informações trazem à sociedade a transparência necessária para a garantia do cumprimento do dever legal da Prefeitura de pagar a quem ela deve, obedecendo critérios claros, transparentes e éticos, para que a gente não incorra no risco da Prefeitura ficar negociando com fornecedores quem ela paga ou quem ela deixa de pagar de acordo com interesses políticos ou outros interesses que possam permear essas decisões no caso dessa informação ser omitida da sociedade. Eu imagino que a Prefeitura tenha vontade, nós torcemos aqui nessa Câmara Municipal para que a Prefeitura possa resolver essas questões no menor tempo possível. A Câmara Municipal de Vitória já se colocou à disposição por inúmeras vezes para auxiliar no que fosse preciso, principalmente no que diz respeito à questão de cortes orçamentários e por aí vai. E eu acho que uma prefeitura como a de Vitória, com um orçamento que pula de 2004, de 480 milhões de reais para um orçamento de 2011 de 1.573 bilhões de reais, mais de 3 vezes o orçamento de 2004, estamos falando aí de pouco mais de 6 anos, não é tanto tempo assim, para um crescimento tão vultuoso do orçamento municipal. Eu considero que a Prefeitura de Vitória não deveria, independente da crise econômica mundial, e essa não é a primeira crise econômica mundial que vivemos no mundo, e Vitória já presenciou outras, e eu acho que não seria admissível uma prefeitura com um orçamento desse dever sequer R$1 na praça, porque nunca antes, na história de Vitória, a cidade deveu a seus fornecedores. Isso é algo inimaginável num orçamento de 1.573 bilhões de reais. Eu espero, sinceramente, que nós possamos resgatar as finanças públicas, melhor aplicar os recursos da cidade de Vitória, porque a gente sente, a sociedade sente que essa administração está sem rumo, está perdida, a gente não sabe para onde está caminhando a cidade de Vitória, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do ponto de vista do desenvolvimento social. Nada se avança na cidade de Vitória hoje, na educação, na saúde, na geração de trabalho e renda, na capacitação profissional e, principalmente, em bandeiras que talvez sejam as mais importantes hoje na cidade de Vitória,
transporte, mobilidade urbana e segurança pública. Muito obrigado.